Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Vou mostrar de forma rápida, lépida e rasteira como a bateria de íon de lítio funciona. E no segundo tutorial vou falar de como é gerenciado o ciclo de carga e vou discutir a questão da carga rápida tão usada hoje nos carregadores. Vamos lá? Vou começar descrevendo de forma simples como a bateria de íon de lítio é construída. A bateria de íon de lítio é do tipo eletroquímica, como as pilhas, a bateria de chumbo. Nesse tipo de bateria, a energia elétrica é gerada a partir da energia química e são usadas principalmente em celulares, laptops e nas famosas baterias dos carros da Tesla. Essas baterias são construídas a partir de células de íon de lítio, como esta da figura. As células da bateria dos carros da Tesla são pequenas baterias de íon de lítio. Essas células são construídas com dois materiais condutores servindo como base para a conexão elétrica com a célula. Normalmente é uma lâmina de cobre do lado do polo negativo da bateria e uma lâmina de alumínio do lado do polo positivo. Eu vou evitar os nomes anodo e catodo porque na eletroquímica o seu significado é muito diferente dos terminais do anodo e catodo que usamos na eletrônica. Vou simplificar tudo. Sobre a lâmina de cobre e alumínio são depositados os materiais que formam a bateria. Entre esses materiais é montado um separador com um eletrólito, uma estrutura similar às pilhas AA. No polo negativo, sobre o cobre, é depositada uma camada de grafite, carbono puro. O carbono, com sua estrutura hexagonal, é um excelente armazenador de átomos e será usado para isso, uma espécie de depósito dos átomos e cargas elétricas. No lado positivo é depositada uma camada de um metal formando um óxido de lítio. Hoje em dia está sendo usado o cobalto, mas pode ser usado o níquel ou o cobre mesmo. Esse óxido de lítio forma uma estrutura cristalina onde os átomos de lítio estão firmemente incrustados. Nessa posição, o lítio é altamente estável. Entre as camadas de grafite e óxido de lítio é colocado o eletrólito, um composto orgânico que terá a função de transportar os íons positivos de lítio. Esse eletrólito tem um composto orgânico que transporta facilmente os íons, mas não deixa os elétrons passarem. Toda bateria eletroquímica tem um eletrólito para transportar as cargas elétricas. Entre o eletrólito e o óxido de lítio tem uma lâmina de um material que funciona como uma peneira. Essa peneira impede que os elétrons gerados no processo tenham acesso direto ao eletrólito. Essa peneira é chamada de lâmina separadora. Veja na figura o exemplo de célula usada nos carros da Tesla. A bateria é composta por um arranjo dessas células em série e em paralelo, tudo controlado por um sistema de gerenciamento de carga e um complexo aparato de refrigeração. Porque se tem alguma coisa que as células de íon de lítio não gostam, isso é o calor. Agora vou mostrar como a célula é carregada. Para a carga, uma fonte de tensão externa ligada com o polo positivo da fonte ligado no polo positivo da célula. Dessa forma, um intenso campo elétrico é gerado dentro da célula. Esse campo elétrico arranca o átomo de lítio da estrutura e então ocorre uma separação. O elétron é traído para a bateria e o átomo de lítio se transforma no íon de lítio, um íon positivo. Daí o nome desse tipo de bateria, bateria de íon de lítio. Os elétrons se deslocam através da fonte de energia elétrica e são aprisionados na estrutura hexagonal do grafite. Ficam depositados nessa estrutura. Os elétrons atraem os íons de lítio que estão na lâmina de óxido de lítio. Os íons de lítio se deslocam e passam através do separador e do eletrólito, que tem essa função, deixar os íons de lítio passarem, mas os elétrons não. Os íons de lítio navegam até o grafite, toda essa jornada para encontrar e recuperarem o seu elétron. Os íons de lítio, ao se deslocarem, deixam para trás, na lâmina com óxido de lítio, um átomo com falta de elétron. Então a estrutura fica eletricamente com carga positiva. Agora a célula está carregada. Quanto mais tempo ficar nesse processo, mais íons de lítio cruzam o eletrólito, mais carga adquire a célula. A tensão típica para uma bateria de íon de lítio carregada é de 4,2 volts. Durante a carga, a tensão poderá variar de 3 volts a 4,2 volts.
Ao final da célula carregada, a estrutura com óxido de lítio ligado ao polo positivo da bateria fica com falta de elétrons que migraram para o grafite. Então é uma estrutura eletricamente positiva, e essa estrutura tenta puxar os elétrons do grafite que não conseguem migrar por dentro da célula devido à presença do eletrólito que só deixa os íons de lítio passarem. Considerando o sentido convencional da eletrônica, aquele que usamos na análise de circuitos, o polo positivo da célula ficará do lado com falta de elétrons. Para os elétrons, eles são atraídos por esse polo positivo. Agora, quando um condutor é ligado entre o polo positivo e negativo, ocorre o fenômeno inverso. Os elétrons armazenados no grafite correm pelo circuito externo para preencher o espaço deixado na estrutura do óxido de lítio. Já os íons de lítio que ficaram para trás são atraídos pelos elétrons que voltam para a estrutura do óxido e retornam pelo mesmo caminho que foram, por dentro do eletrólito, que permite a passagem dos íons de lítio. Claro que na prática não ligamos um condutor somente, ligamos uma carga. E durante esse processo de descarga da célula, nós podemos aproveitar a energia elétrica que está fluindo. Vejam agora dois detalhes importantes. O primeiro é que se o eletrólito for danificado e os elétrons e os íons de lítio cruzarem direto essa fronteira, haverá uma grande explosão. Uma das causas mais comuns desse acidente é a sobretemperatura. Então, as células de lítio nunca devem aquecer demais. Se você sentir que a bateria está aquecendo, muito cuidado. As baterias dos carros da Tesla têm um sofisticado sistema de refrigeração, tudo para manter as células bem fresquinhas. O sobreaquecimento pode ocorrer numa carga mal feita, por isso a carga da bateria tem que levar em conta o controle da corrente de carga para não sobreaquecer as células. Claro que vamos falar nisso no próximo tutorial. Para que os elétrons armazenados no grafite não ataquem o eletrólito, no lado do grafite é criada uma camada fina chamada de interface sólida eletrolítica, em inglês Solid Electrolyte Interface, SEI. Essa interface é criada na fabricação da bateria, e essa camada é criada na primeira carga, quando os íons de lítio reagem com o grafite, criando uma interface sólida entre o grafite e o eletrólito. Essa interface impede que os elétrons avancem sobre o eletrólito. Esse processo consome cerca de 5% do eletrólito, mas por outro lado deixa o funcionamento mais estável e seguro. Essa interface impede que os elétrons acumulados no grafite tenham contato direto com o eletrólito. Você viu nesse tutorial uma descrição da estrutura e do funcionamento de uma bateria de íon de lítio. Nos próximos tutoriais eu vou mostrar as características de carga e descarga. Até lá! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!